Cristo se importou. Ele se humilhou, deixou de dar ordens a anjos para dormir na palha, de segurar as estrelas para agarrar o dedo de Maria. A palma da mão que sustentava o universo recebeu o cravo de um soldado. Por quê? Porque é isso que o amor faz. O amor põe o ser amado acima de si mesmo. O amor aguenta a parada até o fim. E Cristo deixou a eternidade sem fim para se limitar ao tempo, para se tornar um de nós. Ele não precisava. Poderia ter desistido. A qualquer momento ao longo do caminho, ele poderia ter dado o assunto por encerrado. Quando viu o tamanho do ventre, ele poderia ter desistido. Quando viu como sua mão poderia ser pequena, como sua voz poderia ser fraca, como sua barriga poderia ter fome, ele poderia ter desistido. Ao sentir o cheiro fétido da estrebaria pela primeira vez, na primeira brisa de ar frio, na primeira vez em que arranhou o joelho, ou assoou o nariz, ou provou biscoitos queimados, ele poderia ter virado as costas e ido embora. Quando ele viu o chão sujo de sua casa em Nazaré, quando José lhe deu uma tarefa para fazer, quando seus colegas de escola cochilavam durante a leitura da Torá, a sua Torá, a qualquer momento Jesus poderia ter dito: pronto, chega, estou indo para casa. Mas ele não o fez. Ele não o fez porque ele é amor. 5º dia. Jesus vai para casa primeiro. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Quando temos nossa primeira noção de que Jesus sabe que é o Filho de Deus? No Templo de Jerusalém. Ele tem 12 anos. Seus pais já estão na viagem de volta para Nazaré há 3 dias quando percebem que ele desapareceu. O templo é o último lugar em que eles pensam encontrá-lo, mas é o primeiro lugar para onde Jesus vai. Ele não vai à casa de um primo ou brincar com um amiguinho. Jesus procura o lugar onde é possível pensar em Deus e, ao fazê-lo, nos inspira a fazer o mesmo. Quando José e Maria localizam o filho, ele acabara de confundir os homens mais sábios do templo. Como menino, Jesus já sente o chamado de Deus. Mas o que ele faz em seguida? Recruta apóstolos, dá sermões e realiza milagres? Não. Ele vai para a casa de seus familiares e aprende o ofício da família. É exatamente isso que você deve fazer. Você quer dar foco à sua vida? Faça o que Jesus fez. Vá para casa, ame sua família e cuide dos negócios. Mas, Max, eu quero ser um missionário. Ora, seu primeiro campo missionário está debaixo de seu teto. O que o faz pensar que as pessoas do outro lado do mundo irão acreditar em você se as pessoas do outro lado da sala não acreditam? 6º dia. Galinhas, martelo e Jesus. Não é este o carpinteiro? Marcos, capítulo 6, versículo 3. Imagine uma vila tranquila, cheia de poeira. Nazaré. Uma cidade sem graça em uma nação sem graça. Ignore as casas mais bonitas da vila. José e Maria comemoravam o nascimento de Jesus, oferecendo no templo 2 rolinhas, o presente dos pobres. Vá para a parte mais pobre da cidade. Não assolada pela miséria ou privada de recursos, mas simples. E procure uma mãe solteira. A ausência de José na vida adulta de Jesus sugere que Maria poderia ter criado Jesus e o restante dos filhos sozinha. Precisamos de uma casa simples com uma mãe solteira e um trabalhador comum. Os vizinhos de Jesus se lembravam dele como um trabalhador. Não é este o carpinteiro? Jesus tinha as mãos sujas, camisa molhada de suor e, isso talvez surpreenda você, uma aparência comum. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías, capítulo 53, versículo 2. Criado em uma nação ignorada, entre pessoas oprimidas, em uma vila desconhecida. Você consegue identificá-lo? Vê a casa de barro com teto de palha? Sim, aquela com galinhas no quintal e o adolescente magro consertando cadeiras no galpão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus,
para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18. Por que o filho mais admirável do céu suportaria a dor mais terrível da terra? Para que você soubesse que ele sabe como você se sente. 7º dia. Adeus, Nazaré. Veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 14. A obediência de Jesus começou na carpintaria de uma cidadezinha. Sua abordagem incomum para a sua vida comum o preparou para seu chamado extraordinário. Em Lucas, capítulo 3, versículo 23, descobrimos que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Para entrar para a vida pública, você tem de abrir mão de sua vida particular. Para que transformasse o mundo, Jesus teve de dizer adeus ao seu mundo. Ele teve de dar um beijo de despedida em Maria, fazer sua última refeição naquela cozinha, caminhar pela última vez naquelas ruas. Ele subiu até uma colina de Nazaré e pensou no dia em que subiria a colina que ficava perto de Jerusalém. Ele sabia o que iria acontecer. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Cada um de seus sofrimentos fazia parte do roteiro. Simplesmente coube a ele desempenhar o papel. Não que ele tivesse de fazê-lo. Nazaré era uma cidade acolhedora. Por que não montar uma carpintaria? Manter sua identidade em segredo? Volte para a era das guilhotinas ou cadeiras elétricas e passe para a cruz. Ser forçado a morrer é uma coisa, mas tomar prontamente sua própria cruz é outra coisa. Eu me pergunto, que tipo de amor é este? Quando você pensar em uma palavra para esse amor, diga-a para Cristo, pois o dia em que ele deixou Nazaré é o dia em que ele declarou sua devoção por você e por mim. De acordo com Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18, tínhamos uma vã maneira de viver. Mas em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, descobrimos que Deus é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor nos vivificou. Jesus deixou Nazaré e nos conduziu à vida. 8º dia. Batizar você? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nada em sua aparência o distingue da multidão. Como o restante, ele está em pé na fila, esperando sua vez. Ele, como os outros, pode ouvir a voz do pregador à distância. Entre os batismos, João Batista é propenso a pregar. Impetuoso, veemente, rosto bronzeado, mechas de cabelo não cortadas. Ele está em pé, com a água cor de cobalto do Jordão até a cintura. Faz questão de chamar todas as pessoas para a água. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas, capítulo 3, versículo 3. O batismo não era uma prática nova. Era um rito necessário para qualquer gentio que quisesse se tornar um judeu. O batismo era para as pessoas ruins, não escolhidas, de classe inferior, e não para os limpos e favoritos da primeira classe, os judeus. Aí é que está o problema. O evangelista João recusa-se a fazer distinção entre judeu e gentio. Em seu livro, todo coração precisa de uma carpintaria detalhada. Todo coração, ou seja, menos um. É por isso que João fica atordoado quando aquele coração entra no rio. A relutância de João é compreensível. Uma cerimônia de batismo é um lugar estranho para se encontrar o Filho de Deus. Era Jesus quem deveria batizar, e não ser batizado. Por que Cristo queria ser batizado? Por que ele precisava ser batizado? Aqui está a razão. Uma vez que você e eu não podemos pagar o preço, Cristo o pagou. Violamos os mandamentos, as promessas e, o pior de tudo,
partimos o coração de Deus. Mas Cristo olha para a nossa terrível situação. Devemos a Deus uma vida perfeita, a perfeita obediência a cada ordem. Não apenas a ordem do batismo, mas as ordens da humildade, da honestidade, da integridade. Não podemos cumpri-las. É mais fácil nos responsabilizarmos por nossa própria casa, mas Cristo pode e Ele o fez. Sua imersão no Jordão é um retrato de sua imersão em nosso pecado. O batismo de Jesus anuncia: deixe-me pagar o preço. O seu batismo responde: acredito nisso.